Você já pegou a toalha de banho com o pé hoje? Ainda não? Pois eu vou lhe explicar porque esse e outros exercícios podem ser feitos diariamente para evitar uma deformidade nos pés que atinge principalmente nós mulheres a partir dos 40 anos. Eu sou a professora Vilange e eu tenho uma loja de calçados femininos e para entender melhor as dores e necessidades das minhas clientes, eu faço pesquisas direcionadas como essa que eu vou mostrar para você hoje. Eu acredito que conhecimento retido sem colocar em prática não serve de nada. Então é por isso que eu posto aqui o resultado das minhas pesquisas no YouTube, no TikTok, no Instagram. E aí assim eu posso aprender, você também aprende, nós colocamos em prática e juntas podemos fazer um pedacinho do mundo melhor. E sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo de hoje, cujo termo científico é hallux valgus. O nosso mais conhecido famoso joanete, aquela deformidade do dedão do pé que cá entre nós acaba com a estética do pé, não é verdade? E se você é que nem eu e não sabia também que a maior causa externa é exatamente o uso frequente de salto alto. Junto com essa causa vem também o uso diário de sapatos muito apertados. Pois é, mas existem também outros fatores que podem causar o joanete, como histórico familiar, artrites, alterações congênitas, o próprio formato do pé, aquele pé chato, aquele pé todo plano, ele já tem uma predisposição para a formação do joanete, além de traumas e lesões nos pés e, claro, obesidade ou sobrepeso. Essa alteração, ela pode causar dor, inchaço, vermelhidão, desgaste nas articulações, dificuldade para caminhar, além de calosidades. E como você já sabe, aqui eu não trago só a parte ruim do vídeo, né? Eu trago também a parte boa, ou seja, a prevenção e as orientações de como a gente pode cuidar do nosso joanete, tá? A primeira dica é o seguinte, na hora da compra do calçado. Então, tem gente que vê ali aquele calçado lindo, maravilhoso, ama aquele modelo, fica apaixonada, só que ficou um pouco apertado. Aí você leva o calçado para casa e tenta lacear aquele calçado. Ou, por exemplo, o número ficou um pouquinho folgado, mas ali você diz, não, ali eu vou dar um jeito, colocar algum enchimentozinho ali na frente e vai dar certo. Só que a orientação mais importante é que você compre o calçado, que ele fique já ajustado na loja. Se ele ficar bom na loja, ok. Mas se for ainda para tentar ajeitar esse calçado, não é viável, porque pode dar ruim. Eu tenho um exemplo de uma cliente minha, outro dia eu fui atendê-la em casa, né, em domicílio, e aí eu levei vários pares. Quando eu vou assim, eu levo vários pares. Aí ela viu um modelo, ela ficou apaixonada, era uma sapatilha rosé, ela calça 39, só que só tinha um par 40. Aí eu disse, olha, ele cede um pouquinho, é melhor você não levar. Ela disse, não, Vilange, eu vou levar porque ele é muito lindo, fico apaixonada. Eu dou um jeito, eu coloco enchimento e vai dar certo. Eu digo, tá bom, beleza. Só que eu já sabia que ia acontecer, né? Uns 2 dias depois, ela tava na escola, tava num trabalho, aí ela liga pra mim, desesperada. Vilange, o que você pode fazer por mim? Porque o sapato tá sambando no meu pé. Aí eu já sabia que isso ia acontecer. Eu disse, não, calma, fulana, calma que eu vou resolver. Aí mandei lá o mototáxi e tal, ele levou alguns pares, ela escolheu e enfim, deu certo, né? Ela conseguiu trocar. Mas o que eu quero dizer aqui, que se ficar bom na loja quando você experimentar, ou se você compra pela internet, já conhece a marca, já conhece a forma da marca, beleza. Mas se for comprar só porque você ficou apaixonada, né, para depois resolver o tamanho, não faça isso, tá bom? A segunda orientação, claro, é o fortalecimento dos pés. Parece algo simples, mas é de suma importância. Por exemplo, quando você chegar em casa, teve aquele dia cansado, né? Aquele dia de muita correria, senta ali um pouquinho e tenta pegar e pega uma toalha, né? Coloca ali no chão e faz movimentos simples com o pé para tentar pegar aquela toalha, aquele tecido ali do chão. Parece algo simples, mas que é tão importante que pode sim, que fortalece os músculos dos pés, a musculatura do pé. Outra dica também que eu amo fazer é a questão das gudes, bola de gude. Colocar várias bolas de gude em uma bacia e ali sai movimentando, né, os seus pés, os dedos dos pés, tentando pegar as bolinhas de gude com os pés. A terceira dica hoje para vocês é a questão do controle do peso corporal. E aqui eu vou abrir uma aspa bem grande para que a gente possa
conversar um pouquinho sobre isso. Se você já tem consciência que está com sobrepeso, que você é obesa e que precisa realmente cuidar dessa área da sua vida, parabéns, porque você já tem uma consciência de saúde. Isso é muito importante. Esse é o primeiro passo para que você consiga, né, uma melhor qualidade de vida, porque obesidade não é estilo de vida. Obesidade pode sim causar muitos problemas de saúde. E quem fala isso para vocês é uma ex-gorda. Eu fui uma criança obesa e que sofri bullying, sofri todo tipo de ataque que você imaginar, então eu sei do que eu tô falando. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui também, sobre a minha obesidade de infância, né? Como eu falei, eu fui uma criança gorda. E aí, como eu sofria todo tipo de bullying e tal, mas já estava acostumada. Já era acostumada porque eu fui criada de um jeito assim, ó. Senti um pouquinho de fome, senti uma faísca de fome. Vai lá e come alguma coisa, né? E esse alguma coisa era o quê? Era um pão, era um biscoito, era um café com muito leite, sabe? Então, coisas que realmente gordurosas, coisas que engordam. Eu fui criada dessa forma. Aí um dia eu tava assistindo a aula na escola, aula de ciências, a professora falou assim, eu tava dando aula sobre tecido, célula e tal, e aí ela falou uma coisa que me marcou. Ela disse assim, ó, essa gordura que a gente tem no corpo, tem gente que tem mais gordurinha, tem gente que não, né, tem gente que tem menos. Essa gordura nada mais é do que energia armazenada. Ou seja, se você passar um tempo sem comer, você não vai morrer. Então essa frase ficou marcada na minha mente e eu decidi naquele dia colocar em prática o que eu aprendi na aula de ciências com essa professora. E aí eu me lembro que quando eu senti fome nesse dia, porque eu sentia muita fome, né? Qualquer fominha que eu tinha, eu ia lá e já comia. Aí nesse dia, quando eu senti fome, eu disse, eu vou fazer o teste. Quando eu sentir fome, eu não vou comer nada, eu vou beber água e eu vou aguentar, porque a professora me disse que eu não vou morrer. Aí assim eu fiz. Comecei a sentir fome, bebi água e esperei. Aí comecei a tremer. Comecei a me tremer, passar mal, mas aí eu fui forte. Eu fui forte e esperei para ver o que ia acontecer. Magicamente, né, aconteceu o quê? Depois de um tempo, alguns minutos, a fome passou e eu parei de tremer. E ali, a partir daquele momento, eu entendi que realmente eu não ia morrer, porque eu passei alguns minutos com fome. E aí, então, aí eu fiz isso várias vezes e nos próximos dias eu já fui observando que eu tava perdendo peso realmente. Aí eu fiquei muito feliz e tal, aquela coisa, tal. Resumindo, nesse período de adolescência, pré-adolescência ali, né, nos meus 13, 14, 15 anos, eu perdi 17 quilos. O que eu quero dizer com isso, né? Que tudo tá aqui, ó. Tudo está na mente. Primeiro começa na mente. Se você diz que vai conseguir fazer algo, você vai conseguir. Mas se você ficar martelando que não consegue, eu já tentei várias vezes, eu não vou conseguir, eu sou assim mesmo, eu fui sempre assim, você sempre assim, isso também vai acontecer. Então, primeiro acontece na mente, você planta na mente algo, aquele objetivo, aquele sonho, aquele projeto que você tem, planta na mente. E ali você vai gradativamente fazendo as suas ações e você consegue porque você acreditou nisso, tá? Então essa é a minha mensagem nesse terceiro ponto que eu venho deixar. Por isso que eu falei, eu vou deixar uma aspa, abrir uma aspa bem grande aqui, porque eu sabia que ia ser um pouquinho mais demorado esse ponto. Outra coisa também que eu quero falar aqui, que eu me lembrei agora, eu quero falar, é o estilo de vida que nós temos, né? Por exemplo, eu já passei esse estilo de vida saudável para meus filhos. E aí um dia a minha caçula chegou em casa dizendo que ela se incomodou com a frase que a coleguinha falou a ela, porque eu sempre estimulo meus filhos a levarem frutas para a escola, né, como lanche. Nem sempre dá certo, mas a minha caçula dos 3 filhos é a que mais gosta de comer frutas, e aí eu estimulo bastante, né. E aí esse dia do lanche ela levou para lanchar a banana. E aí ela sempre leva, né? Leva uva, leva maçã, leva morango, leva banana. E nesse dia ela levou banana. E a coleguinha dela observou, né? Ela comendo e aí perguntou: por que você traz banana para comer na escola? Aí ela virou assim, pensou um pouco
diva que ela é, maravilhosa, virou para ela e disse, porque sim. Eu adorei, amei essa mensagem, essa resposta que ela deu à coleguinha, porque muito original, porque sim, né? Por que você tá fazendo dieta? Porque sim. Porque eu durmo cedo? Porque sim. Porque, enfim, sabe? É o seu estilo de vida, é o seu direcionamento, é o seu posicionamento diante da vida, né? Diante das pessoas. É o que você gosta de se cuidar, é o que você precisa para cuidar de si, para então evoluir. Detalhe, essa coleguinha dela, ela leva todo dia, ou quase todo dia, Cheetos com capo. Você sabe aí o que é Cheetos com capo, né? Não tô falando de marca, tá? Mas enfim, suquinho empacotado com salgadinho. Então ela nem tinha o costume de comer fruta, né? Então ela achou estranho, perguntou à minha filha, né? Por que você come banana? Porque você traz banana, né? Pra escola. E aí fica esse questionamento, o que nós estamos fazendo conosco, com o nosso corpo, que é um presente que Deus nos deu, né? O templo do Senhor. Se Deus nos deu um corpo, é pra gente cuidar dele, né? Eu cuido do meu corpo porque Deus me ama, né? Então tem todo esse questionamento que eu não vou entrar agora, mas eu sabia que essa aspa ia ser bem grande, tá bom? Espero que você tenha entendido o que eu falei. O nosso quarto item aqui, claro, é a questão de evitar permanecer muitas horas em pé. Eu sei que tem gente aí que trabalha, né, como vendedora ou como nós mesmas, professoras, trabalhamos muitas horas em pé, mas que é importante esse cuidado de mudar pelo menos a movimentação da perna, né? Se você fica ali muito tempo parada em pé, se você pode, movimenta um pouquinho, né? Muda a posição. Se você pode sentar um pouquinho, senta ali durante 1 minuto, 2 minutos. E uma coisa que eu amo fazer e sempre dá certo. Coloca a perna pra cima. Evelândia, eu não posso, eu trabalho o dia todo, eu chego em casa, eu vou fazer janta, vou cuidar de marido, cuidar de filha, aquela coisa. Tá bom, eu sei disso tudo, eu conheço isso tudo. Mas, tira aqueles 5 minutos para você. Tem um jeito de você colocar as duas pernas para cima. Parece simples, mas que é muito importante e que dá muito certo para nossa circulação. O quinto ponto que eu trago é exatamente o uso de palmilhas. Então a gente sabe que existem várias condições, né, do formato dos pés, né, da questão de traumas nos pés. Então, para cada uma condição de pé, existe ali, pode ajudar o uso de palmilhas. E para isso é necessário que você procure ajuda médica, ajuda especializada, para que você consiga aí as orientações necessárias para então você, né, adquirir o tipo de palmilha específico para o seu pé. Que é o seguinte, adquira o hábito de observar os seus pés, de tocar nos seus pés, de sentir os seus pés. Eu sei que os pés é uma parte do corpo que a gente negligencia bastante, a maioria das pessoas, né, negligencia bastante, mas adquira esse hábito de você realmente observar seus pés, se existe ali alguma ferida que já está há muitos dias sem cicatrizar, se tem alguma mancha que você não tinha observado antes. Então, o hábito de observar e tocar, esse é um movimento que você pode fazer, ó. É um exercício simples que você pode fazer em apertar os dedos dos pés, sentir cada um mesmo, né? E se observar alguma coisa diferente, procura logo orientação médica. E uma dica também para você que já tem joanete, né? É você comprar na própria internet, vende esses suportezinhos, ó. Esses adaptadores de silicone que você pode colocar assim, ó, no dedão do pé. Ele vai proteger essa parte do osso do pé, tá vendo? Onde cresce aqui, e também vai proteger entre um dedo e outro. Então, estamos chegando ao final desse vídeo. Quero agradecer por ter ficado comigo até aqui. Aqui eu quero formar uma comunidade de mulheres que se cuidam, que se amam, que se tocam de verdade, literalmente, que se observam, porque a gente sabe que nós somos canal de bênção na vida de outras pessoas. Somos mulheres maravilhosas, vitoriosas, abençoadas, e qualquer coisa menos do que isso não é nosso. A gente sabe que nossos pés
é a base de toda a nossa sustentação. Se você diz assim, ó, meu dia é corrido, foi muita correria, minha vida é uma correria, você já parou para pensar que essa correria, ela só é possível por causa dos seus pés? Já pensou você sem pés para, conseguir fazer tanta correria? Então, digita aqui nos comentários, eu amo os meus pés. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.